Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Diretriz Espírita. Nosso tema de hoje será sobre fanatismo religioso e doutrina espírita. A gente vai fazer um trabalho voltado a analisar a doutrina espírita como um todo e depois o fanatismo, mais no campo espírita. Então a gente vai trabalhar aqui, tendo como referência as obras de Allan Kardec, para poder então fortalecer ainda mais o nosso conhecimento. Então a gente começa com essa ideia de quando alguém chega na casa espírita, ela vai deparar com diversos tipos de assuntos ali pautados, mas muitas vezes falta a essa casa espírita, falta esse meio de trabalho espírita, esse agrupamento, uma diretriz saudável que possa ajudá-lo a se definir no assunto. Então, de um lado, a gente vai encontrar aqueles que vão trabalhar, buscar fortalecer o que se chama pureza doutrinária, e do outro lado aqueles que são fanáticos, aqueles que adentraram a doutrina espírita, não ainda alimentaram direito aquilo que ela prega, e em função disso torna-se um fanático e é mais nocivo do que útil à causa espírita. Inclusive Allan Kardec fala sobre isso quando estuda sobre o tipo de espíritas. Encarnado, e ele então fala sobre a questão de nós rever os nossos conceitos. Então ele coloca que eu quero aprender, desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas como pintaram, desencaixotar emoções e recuperar os sentidos. Ou seja, ao longo do tempo, nós todos, inclusive eu particularmente, vivemos vamos dizer assim, uma escola de doutrina espírita que hoje estou revendo. Ela foi útil na época, vamos dizer assim, mas a gente verifica que teve algumas pontuações que falharam nesse conceito. E então eu estou desaprendendo isso, estou tentando apagar esses conceitos que foram colocados lá no passado e aprender de novo. E isso não me leva, não cria em mim nenhum trauma, a ter tranquilamente essa reforma, porque muitas coisas que eu achava que era correto, aquilo que eu aprendi nas casas que eu participava, nos eventos que eu participava, carece de um melhor aprofundamento. E tive a oportunidade, então, de encontrar novos colaboradores, novos amigos, e esses, então, estão me ajudando a rever esses conceitos. Então, esse trabalho nosso aqui, por exemplo, ele está baseado no trabalho do Paulo Henrique Figueiredo, e nós, então, vamos aqui replicar, dentro da nossa visão, aquilo que lá atrás havia colocado dentro da mensagem dele, no espírito bem assim elevado na cultura espírita. A gente começa a verificar, então, uma questão básica, e tentar separar o que é um fanatismo religioso e um fanático. A gente vai verificar, então, que fanatismo religioso é uma forma que caracteriza pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta do espírito crítico. Então, pensar assim, nessa hora aqui entra o que eu coloquei anteriormente. Eu estava numa visão um pouco equivocada, não chegava a ser fanático, mas me faltava esse espírito de crítica, vamos dizer assim, de isenção mesmo, para poder analisar realmente. Isso fez com que a gente começasse a mudar o nosso modo de pensar, e com isso a gente está hoje tentando repassar essa modificação interior nossa para outras pessoas. E o fanático é aquela criatura que demonstra muito entusiasmo exagerado por alguém, uma ideologia, opinião, e vai para fora. Então, é aquela pessoa que fica, vamos dizer assim, fixado na abrir mão desses conceitos. E isso está acontecendo no nosso país. A gente verifica que está ocorrendo assim, muitas mensagens vindo do além, advertindo sobre a questão do coronavírus, mas sem lógica, sem nenhum conteúdo doutrinário, apenas fantasias, ilusões, fascinação, mistificação, status das pessoas querendo aparecer numa hora tão grave como essa. Então a gente verifica que é a pessoa que está fanática, não está analisando. E quando você vai analisar a mensagem, analisar o médium,
que divulgou aquelas correntes informando que nós estamos com inveja, que nós estamos intransigentes, mas não é isso. Estão utilizando o rigor de Kardec para poder divulgar qualquer tipo de mensagem atribuída ao mundo espiritual ou nossa mesmo. Nós temos que aprender, então, a romper as algemas que nos prendem esse passado do movimento espírita, para nos liberar e entender melhor o conceito espírita. Daí, nós buscarmos Kardec em toda a sua essência, em particular na viagem espírita. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ela, mas aqui a gente verifica que o espiritismo coloca ele: não procure ninguém, não se impõe a ninguém, limite-se a dizer: eis-me aqui, eis que eu sou, eis o que eu trago. Então está colocando, né, que a gente tem essa postura. Ele não obriga ninguém a tornar-se espírita, não obriga. E fala o seguinte aqui embaixo: e se tiver alguma coisa que está lhe perturbando a consciência, que fiquemos em casa, ou seja, não se envolva. Então é preferível a gente ter essa análise crítica dessa doutrina, para que a gente não torne, então, uma pessoa perturbada em relação aos conceitos que nós desconhecemos. Então ele coloca aqui que ninguém é obrigado a tornar-se espírita. Mesmo aquele que é assistido no trabalho social, por uma reunião mediúnica, um atendimento fraterno, ele não é obrigado, em contrapartida, pelo fato de ser ajudado, a tornar-se espírita. É equivocado quem é que exige isso. Kardec, então, deixou para nós uma série de livros que às vezes a gente limita a apenas 5 obras básicas, mas na verdade são 32 obras que ele deixou, né, trabalhada. Isso é um grupo, né, do Espiritismo com Kardec, que foi feito uma pesquisa e relacionou essas obras. A gente vai verificar então, em Obras Póstumas, que é um livro atribuído a Kardec, mas foi escrito depois dele, há outra ressalva sobre o livro, mas tem lá coisa importante a ser analisada. Ele alerta então que um dos maiores obstáculos para poder a gente conseguir divulgar a doutrina espírita seria a falta de unidade, certo? E o único meio de evitá-la quanto ao presente e quanto ao futuro era formulá-la nos seus mínimos detalhes com clareza. Ou seja, nós temos que aprender a conhecer essas obras aqui, mergulhar a fundo realmente, quebrar a cabeça, sentar com as pessoas, sentar conosco com o companheiro de casa, quem quer que seja, que é espírito, e fazer essa análise. E ao fazer essa análise, a gente vai então compreender essa grandeza que é a doutrina espírita. Nós temos que aprender a unir esses pontos, né, que estão ainda espalhados, para que a gente tente entender na sua grandeza o que é a doutrina espírita. Um desafio enorme, mas não tem pressa. Se não for nessa encarnação, a gente continua na outra, porque a doutrina espírita está para sempre conosco, não se limita a um tempo apenas. E Kardec então fala que o espiritismo só vai ser bem compreendido quando nós compreender na sua essência, né, e vai transformar, porque ele é uma grande alavanca para ajudar a humanidade. Observe que ele fala quando ele bem compreendido, certo? Colocado aqui em cima, é uma alavanca. Não é ele que vai transformar o mundo. É uma alavanca, mais uma alavanca que a humanidade tem para poder trabalhar a transformação da humanidade. Kardec, de novo, falando sobre esse assunto. A gente verifica, então, que Kardec deixou coisas importantes para poder analisar, certo? A gente colocou aqui algumas coisas, né, para poder assim, trabalhar. Na época que ele trabalhou esse assunto, ele fez um trabalho de pesquisa para as leis que na época era comum, as leis divinas que regem o universo. Ou seja, ele procurou analisar todo aquele fenômeno, existia todo o processo para ser analisado, porque ele precisava de ter na mão assim, princípios bem estruturados para que desse vida a essa doutrina. Então, ele foi, conforme colocado aqui, ela foi elaborada de acordo com a época, porém, aquilo que foi elaborado naquela época, no século XIX, até hoje mantém atual. Não se modifica em nada, certo? Então, Kardec teve o trabalho de estudar os fenômenos a partir das suas causas e seus efeitos. Né? Como é que surge e quais as consequências desses efeitos. Uma coisa lógica. Depois ele dividiu esses ensinos e catalogou de uma forma interessante e colocou numa ordem didática. Isso demonstrava, né, a racionalidade que existia e o bom senso dele. Né? Deixou mastigadinho, vamos dizer assim, na linguagem bem comum nossa, a doutrina espírita. Mais adiante, a gente vai verificar então que ele alerta o seguinte,
que a doutrina espírita não é seita política, não é seita religiosa, certo? Ela é uma doutrina moral e afirma que a moral está em todas as religiões, em todos os países, em todo o globo, vamos dizer assim. Então, a essência nossa, né, é trabalhar isso. Vai ter a parte doutrinária? Vai. Mas a essência nossa, né, é a questão moral. Trabalhar por um mundo melhor a partir da nossa reforma íntima. Então, ele fez esse discurso, né, importante nessa viagem dele, dizendo que nós estamos no terreno neutro, porque a gente não tem, vamos dizer assim, nenhum tipo de prisão com algum outro tipo de religião. Nós somos independentes, a gente tem essa ideia de liberdade, de pensar e criar forma de trabalho independente de religiões. Aqui a gente gostaria de dar um ressalto aqui na viagem de Kardec. Para a época foi muito importante, ele percorreu todo esse espaço aqui na França, vamos dizer assim, e foi, né, em 7 semanas entre os meses de setembro e outubro, 21 cidades, 50 reuniões que ele participou, isso foram 4.600 quilômetros percorridos. Nessa época, né, já existia a malha ferroviária que interiorizava toda a França, vamos dizer assim, e ele percorreu todos esses locais trabalhando isso. A gente verifica, então, né, o carinho que ele tinha pela doutrina espírita. Fez isso do bolso dele, não cobrava nada, nada. Não tinha assim como tem hoje, né? Se cobra em evento para poder vir para fulano de tal, Beltrano. Tudo que ele fez nessa época aqui era de graça, vamos dizer assim. Ele marcava o bolso dele, as pessoas se cotizavam, claro, mas não exigia aquela cota de participação para poder ter contato com ele. A gente vai verificar então que, por ser esse trabalho interessante, de raciocínio e bom senso, ele define nesse mesmo livro chamado O que é o Espiritismo, que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e doutrina filosófica, com ciência prática, com as relações que pode estabelecer com os espíritos, com filosofia compreende as consequências morais dessas comunicações que se realizam. Então, uma definição clássica do que vem a ser doutrina espírita. Não tem nada mais do que isso aqui. É uma ciência de observação, uma doutrina filosófica, né? E a parte moral dela consiste nas relações que está, né? As consequências morais que existem nas comunicações que existem com os espíritos. Coisa simples de ser entendida. Muito bem. A gente verifica, então, na Revista Espírita, Kardec colocando de novo a sua ideia bem atual, que o Espiritismo ele é aquela doutrina que prega o livre pensamento, olha só, na sua acepção mais ampla, e significa livre exame, liberdade de consciência, fé raciocinada. Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, né? O momento da independência física, que ele não quer mais escravo do pensamento do que escravo do corpo, porque o que caracteriza a doutrina espírita é o livre pensador, é que ele pensa por si mesmo. Ou seja, aqui coloca que nós não estamos presos a dogmas. Uma pessoa, então, que é espírita, que faz algum trabalho, e esse trabalho começa a ser criticado, se ele achar ruim, alguma coisa está acontecendo com ele. Porque nós temos a liberdade de fazer esse exame, fazer essa crítica, né, construtiva, porque nós temos que ter esse espírito crítico. Do contrário, a gente fica fanático, certo? Fanático. Então, temos que pensar dessa forma. E a gente vai um pouco mais adiante e verificar, então, de novo, ele colocando aqui na época, aqui, nessa revista de 1859, aquela questão de colocar que o espiritismo não é religião, porque não tem seu culto, não tem seus templos, não tem seus ministros. Claro que o pessoal cria polêmica a esse respeito, certo? A gente não vai entrar em detalhe, porque as pessoas colocam que a religião é religada a Deus, mas se você for procurar na origem, a gente vai verificar que no ano 50 a ideia de religião não era essa, era de reler as coisas, mais tarde é que transformou-se em religião, religar, né? Mas a gente vai trabalhar isso aqui não. Mas a gente coloca com muita tranquilidade pelo fato de não termos aqui no nosso meio, né, uma hierarquia sacerdotal, nós não somos religião. Porque quando se fala religião, logo vem essa questão, né, de hierarquia no meio, né? O padre, o bispo, o pastor, o missionário e por aí afora. Aqui no nosso meio, apesar de, infelizmente, estar surgindo os gurus espíritas no nosso meio que acham que são donos da verdade,
certo? Mas aí não é doutrina espírita, é o movimento espírita que está sendo deturpado, que vai ser foco do nosso momento, na outro estudo. Mas aqui a gente verifica, então, que ele estudando sobre esse assunto lá na Obras Póstumas, ele coloca então que por ser um caráter progressivo a doutrina espírita, ela não se imobiliza, ela tem que crescer, ela tem que trabalhar. Então, o Espiritismo é uma doutrina progressista, não parou em Allan Kardec. Nós temos que trabalhar para poder aprofundar a doutrina espírita e conhecer, fazer um paralelo com as coisas de hoje, porque estamos no século XXI, verificar onde que ela encaixa. Isso é o caráter essencialmente progressivo. Nós temos que trabalhar esse assunto, temos que sentar nas nossas casas espíritas, no nosso grupo de estudo, e verificar esse assunto. E mais adiante, a gente vai verificar então que para que a doutrina espírita tenha a grandeza dela, né, os ensinos que ela propaga, aqui coloca então que a concordância que haja entre as revelações. Ou seja, antes de fazer algum tipo de trabalho, tem que verificar se aquilo ali está em concordância com a doutrina espírita. Não basta você receber uma mensagem psicografada por fulano, beltrano, ciclano e divulgar porque recebi isso. Isso é equivocado, certo? Deveria sentar, analisar para verificar se esse trabalho, né, está em concordância, verificar se tem outro tipo de mensagem ou pessoas que possam analisar isso para que a gente evite no futuro, né, as contradições que vão surgir em função disso. A gente observa, por exemplo, que colocaram que a Terra ia passar por uma transição, né, que seria uma transição através de Chico Xavier, né, o dia dele, Chico Xavier, passou o momento, né, não deu em nada, aqueles que propagaram isso já falaram que erraram a data, enfim, tudo isso porque houve uma precipitação, um fanatismo muito grande de não analisar a fundo e querer aparecer como novidade. E para poder concluir, a gente verifica então que esse assunto só vai ser realmente trabalhado quando a gente desenvolver isso. E aqui, abrindo já espaço para o nosso próximo estudo sobre esse assunto, que vai dar continuidade, a gente vai fazer assim, uma análise no Brasil, certo? Que devido à falta de estudo da codificação, certo? O movimento espírita hoje é recheado de médios, né? Editoras com interesses comerciais, certo? E com isso vão surgir muitas coisas, as deturpações, os rituais, os encetos indevidos, né? Que vão abalar as práticas espíritas. A gente vai então, no próximo momento aqui no canal nosso, trabalhar esse assunto, porque ele é muito mais sério do que nós imaginamos. Fica o nosso abraço e até outro momento aqui no nosso canal Diretriz Espírita.